E agora eu vou para o Cadeira na Calçada conversar com uma irmã amiga, mas uma irmã tão querida que ela reza por mim. Um dia ela me disse, toda noite eu rezo por ti. Eu digo, eu sempre senti um certo calor, uma sensação de proteção, era a Alda Cadar rezando por mim. Chega aqui, minha irmã querida. Muito bom dia. Como é que está você? Viu? Tá bom? Esse banque aí. Ó, vai começar ganhando pra gente. Você está nesse livro aqui, tem uma crônica dedicada a você. Muito ok? obrigada. Teresina, não poderia faltar Alda Cadar num livro com Teresina. É um presente muito valoroso. Mas, Alda, me diga. Bom, você é uma cidadã do mundo, começou a trabalhar muito jovem e com a empresa Alda Tu você levou milhares de pessoas para o exterior, trouxe gente de fora. Como é que você está se aquietando agora sem a empresa de turismo? O que você está fazendo? Desculpa, não é indiscrição não, é porque eu morro de curiosidade. Como é que a Alda aquietou o juízo dela sem estar naquela história de levar, trazer, de marcar? Como é que está, Alda, essa coisa? Mas eu não aquietei o juízo. Não, o juízo continua? Agora que está mais acelerado. É mesmo? Porque eu tinha muitos planos pessoais, que eu digo assim, é o tempo da felicidade, é o tempo da realização pessoal. Me dedicar à família, meus netos. Estou estudando na Fundação Camilo Filho, na Faculdade Camilo Filho, fazendo design de interiores, estou escrevendo meu segundo livro de poesia, Pássaro da Noite, que há quase 30 anos atrás eu fiz Pássaro da Manhã, e vou para a aula de pintura, vou começar na outra semana com a Josefina Gonçalves. O espaço dela é ótimo. Vou estudar piano. Então, eu estou assim com 1 milhão de planos. Há 11 anos eu tenho um projeto na beira do rio com as famílias dos olheiros. Eu vou dar continuidade com mais intensidade, com mais vigor, com mais assiduidade, com mais assistência a eles. Isso é uma coisa boa, um projeto social, que é uma causa que eu tenho interesse em me dedicar mais. Então, eu não estou quieta, não. O juízo não está quieto de jeito nenhum. Olha... Eu acabei de falar, vocês viram a reportagem com a Graça Cordeiro, que a Alda conhece muito bem. A Graça sacrificou tudo, não é, Alda? Pelo projeto de serviço. Ela é fantástica. É fantástico. É fantástica. Olha, não é aquela coisa de eu estou fazendo para ganhar alguma coisa. Primeiro, porque se fosse para ganhar... É um projeto de vida. Ela escolheu servir a Deus através daquele projeto dela. Ela dedicou a vida dela a um projeto de servir. E olhe bem, servir pessoas que ninguém queria por perto, que eram os aidéticos, numa época que AIDS... preconceito, da ignorância, achava que pegava só em conversar. Você olhou para a pessoa, já pegou AIDS. Ademais, só de longe. Sim, ademais ainda tinha o aspecto pecaminoso. O AIDS era uma doença de homossexuais, era uma doença de prostitutas. E essa mulher vem fazendo uma coisa muito boa. Mas me diga, Alda, eu me lembro de você. A primeira vez que eu me lembro de Alda, se não me engano a memória, me trai a memória, era recepcionista no Palácio de Karnak, era isso? Exatamente. Época do governo de quem? Eu entrei no governo do João Clínico de Almeida. De Almeida. Depois tive o prazer, o privilégio, depois de trabalhar também em outros governos, com o Elvídio Nunes de Barro, Alberto Silva, Disseu Arco Verde. Fui assessora de comunicação do governo do Alberto Silva, junto com o Armando Madeira Baixo. Fui colega do Alferraz, com quem eu aprendi muito. Depois do governo, depois que eu saí do Palácio, fui dirigir o Teatro 4 de Setembro, a convite do Gesualdo Cavalcante. Depois eu fui para o Arquivo Público, a convite do deputado Ilso Brandão, que já morreu. E fui para o Cianf, no governo do Hugo Napoleão, a convite do Jesus Elias Tágera. Pô, por falta de currículo, não. Aliás, é hora de você começar também a pensar, além de poesia, começar a pensar num livro de memória, né? Você conhece muito Teresina, você sabe tudo dos bastidores dessa cidade. Quem é que sabe tudo? Eu acredito que nem o Finesso. Quem é que sabe tudo? Não, tudo não. Tudo é um jeito de dizer. Mas veja bem, você sempre conviveu. Além de conviver na esfera mais alta do poder, você sempre teve interesse por trabalhos sociais. Então, você conhece Teresina. Por que você não pensa nisso? Já pensou alguma vez? Não, meu filho, Sérgio Cadar, que é fotógrafo, inclusive tem um acervo guardado, ele tem essa vontade, vive me estimulando a fazer. Mas não é o meu objetivo de vida, não, nem eu gostaria de fazer. Eu quero mesmo fazer o Pássaro da Noite, que já estou com algumas poesias, e depois eu tenho vontade de fazer um conto bem erótico. Uma das fantasias da Alda, escrever um conto erótico.
Pois olha, deixa eu lhe contar aqui um segredo. Eu escrevo há bastante tempo. Claro, nunca me considerei escritor, não tenho disciplina de escritor, nunca tive. Mas eu escrevi a primeira coisa, eu tinha 12 anos de idade, ainda morava em São Nonato. E um dia meu irmão mais velho, o sanfoneiro, bem sem vergonha, chegou e disse, vamos fazer um livro de sacanagem, um folheto de sacanagem, um cordel. Aí eu falei, mas eu não sei nada de sacanagem, como é que eu vou escrever isso? Ele disse, eu entro com a matéria-prima e você entra com a forma. Ele entrava com o conteúdo e eu entrava com a forma. Eu já sabia fazer a mas coisa o meu não é de sacanagem, não. O meu é erótico, aí é eu uma coisa fiz. maravilhosa da natureza, mas homem, mulher, macho e feio. Aí eu disse, como é o nome do folheto? Ele disse, o namoro de hoje em dia. O meu irmão. Aí foi me dando a matéria-prima e eu fui escrevendo. E fui me empolgando com a coisa e comecei a gostar. Quando eu tinha feito umas 10 estrofes, mais ou menos, apareceram lá em casa uns amigos, colegas, e eu fui mostrar o resultado daquela peleja para eles. E o sucesso foi imediato, o sucesso foi... Aí os aplausos, e eu comecei a me empolgar com aquilo, sem perceber que a dona Porcina estava por perto. Você entendeu? Quando os amigos saíram, a dona Porcina pegou um cipó de marmeleiro e acabou com a minha carreira de poeta erótico ali. A única coisa erótica que eu fiz na minha vida foi esse começo de cordel, acabou. Interessante. Uma história muito doida, né? É. Mas esse livro aí, Alda, que você está na mão, é uma história não no sentido oficial, é uma história oficiosa de Teresina ao longo de 50 anos. 50 anos em Teresina, exatamente cheguei aqui no dia 2 de maio de 65. Então, no ano passado, 50 anos. E eu fiz um apanhado do que eu vivi e do que eu vi em Teresina. Eu coloquei tudo nesse livro aí. Não é uma coisa disciplinada, não está ordenado no sentido de datas, mas é a minha visão de Teresina, não é? Eu acho que você tem coisas a contar dessa cidade. Já que você não quer fazer um livro de memórias, faça um livro de Teresina, contando coisas de Teresina, que você viu as transformações. Essa capacidade. As transformações que essa cidade sofreu, Alda, ao longo desses anos. Muita coisa, não foi, Alda? Muita coisa. Muito, né? Tanto na paisagem, como no desenvolvimento, como na cultura, na interação do que se passa no Brasil todo, que vem para cá, como agora mesmo teve o show das Zizi Posse e de tantos outros artistas, né? E você acompanhou tudo. Eu me lembro que na época que você trabalhava no Palácio, aquilo não tinha burocracia para falar com o Elvídio, era a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil, bastava você também. Tinha o Aurino, o capitão Aurino, que era o chefe de gabinete, não era isso? Eu trabalhava junto com ele. As coisas eram muito simples, né? Não tinha toda essa parafernália de segurança, não é? Eu não me lembro dessa história, né, Alda? Não. De segurança, era muito não é? simples. O secretário de governo, então, de maior simplicidade, maior abertura, de muita comunicação, era o José Camilo da Silveira Filho. Também eu trabalhava no gabinete com ele. Que era uma pessoa extremamente alegre, simples, aquele charutão e rindo o tempo inteiro. Brincalhão, bem-humorado, todo mundo entrava, não precisava com ele, nem anunciar precisava. Pois é, eu me lembro disso. Eu era um ilustre desconhecido e fui lá representando a UPS para fazer um pedido lá, para qualquer coisa de comida lá para o pessoal. Não houve nenhuma burocracia, não, eu entrei sem maior dificuldade, não é? Naquela época era outra cultura, é? era outro cerimonial, as coisas não eram tão atreladas como fazer bem. Uma agenda governamental é uma coisa hoje muito difícil de ser feita, porque muitos políticos atrás solicitações de todo tipo, são muitas reuniões com os próprios secretários, com a própria equipe. Então, se não tiver essa agenda bem concentrada, bem elaborada, bem coordenada pelo cerimonial, fica difícil para o governador. Fica bagunçado e não pode. Alda, me diga uma coisa. E a vida festiva da cidade? O que aconteceu com os clubes de Teresina, Alda? Teresina não tem praia. Deveria ser uma cidade com um fluxo enorme nos clubes. O que aconteceu com os clubes de Teresina, Alda? Você que frequentava clube, como é que foi? É uma coisa interessante. Ninguém vai mais para os clubes. O que me dá saudade era as festas do Clube dos Diários. O Yacht Clube faz grandes promoções no Dia das Mães, mas poucos vão, né? O Jockey Infelizmente, Clube... não tem nem explicação. O Jockey praticamente acabou, né?
Então, não tem explicação. Você não saberia explicar isso? Eu acho que as boates estão proliferando mais em Teresina por conta dos jovens, também dos adultos. Hoje o teresinense é mais da noite no sentido de frequentar restaurantes. Lá algumas pessoas vão a um teatro, ou nas Posse. Quando é um espetáculo de boa qualidade, lá, né? do meu convívio social. Sim. Mas muita gente bacana lá assistindo, aplaudindo. Os 2 shows lotados mostra que as pessoas têm necessidade, têm carência de cultura. Né? É de shows, de exposições, de show de dança, que aqui quase não vem. E tem mais isso, né? O circuito cultural do Piauí tem enfraquecido. Você nota que não tem vindo coisas interessantes, shows, peças de teatro, dança, exposições de artistas. Não tem. A cidade sofreu alterações incríveis e o que a Alda falou. Hoje é muito restaurante, a noite está muito restrita a um ou outro um espaço de shows pequenos e tal, mas a vida mesmo. Olha, eu nunca entrei em clube, nunca tive acesso a isso, mas o Clube dos Diários, o Jockey, o IAT, havia as classes produtoras ainda, quer dizer, havia um número significativo de clubes. Né? O River tinha as festas do River, todos os clubes de futebol tinham os seus associados. Os carnavais, as matinês eram maravilhosas, a gente levava o filho da gente, era muito animado, muito organizado, a sociedade toda ia, não existe mais isso. Estranho, Há 2 anos atrás eu fui para o iate no carnaval de manhã para levar meus netos, fazia pena. Era triste. 30, 50 pessoas no salão. Uma coisa triste 30, 50 até, não é? crianças. Mas aí me diga, não vamos descer a detalhes mas esse espaço que você deixou aí, essa lacuna enorme, quando a gente pensava viajar em Teresina, Alda. Eu detesto viajar por um monte de razões, não vou dizer aqui, não adianta, não gosto de viajar, mas quando queria fazê-lo, eu ia para a Alda e não me preocupava. A Alda procurava o melhor preço para mim. Era o maior privilégio, a Alda ter o professor Sinés como cliente. Era o melhor horário, a Alda arrumava, o menor preço, a Alda arrumava. Se eu não pudesse pagar, não tinha problema, a Alda deixava para eu pagar depois. E agora, como é que a gente faz quando quiser viajar, Alda? Mas tem muitas empresas aí, empresas sérias, de pessoas sérias. Né? Eu acho que o espaço vai ser ocupado, claro, por as outras que ficaram. O turismo não vai acabar. Mesmo com a internet, o cliente gosta do calor humano, de olhar o dono da empresa, os colaboradores, de abraçar, olho no olho. Eu acredito que a internet, claro que diminuiu. Isso é uma coisa palpável. A gente não pode negar. Alda, o país... Mas tem, professor Sinés, o seguinte, tem o tempo de construir, de vivenciar, de fazer o bem às pessoas, aos viajantes, sim, aos clientes. Tudo tem seu tempo, né? A gente abriu a Alda Tour, quase 30 anos de turismo, fazendo com paixão, com responsabilidade, com alegria, olho no cliente. O cliente lá não era um simples... Não era, eu posso atestar, não era. Ele havia tinha uma história, um cuidado a gente com a gente, havia esse cuidado incrível. Não era só ouvir o metal. Não era isso, não. Mas, Alda, você é otimista, porque a sua história te autoriza a ser otimista. Você acha que o Brasil está ruim demais ou você acredita que a gente vai superar isso? Que ele está ruim demais, está. O noticiário só dá coisa ruim. Horrível. Mas não? A gente tem que pedir a Deus, a gente através da fé, do otimismo. Eu não tenho um otimismo exagerado, mas tenho um otimismo que vamos encontrar uma saída, porque ainda existem os cidadãos do bem, as pessoas que podem salvar o Brasil. Dia 13 está aí. Todo mundo tem que gritar na rua dia 13, mostrar que quem faz a revolução de ideias, de tudo, é o povo. É o povo que faz a conquista. Então, nós temos que ir para a rua. Eu até de camiseta eu vou. Nós temos que lutar por um país melhor, para nós, para outras gerações. Né? Vamos torcer para que o Brasil acerte o passo. Olha, Alda, eu ontem tive uma tristeza, senti uma tristeza tão grande. Eu sinto tristeza pelas coisas que não são minhas, mas tudo nessa cidade eu sou meio dono disso. Eu tenho essa mania de pensar que eu tenho alguma participação em Teresina. Mas você é dono, 50 anos dedicado aqui. Eu ontem cheguei ali na rua Desembargador Freitas para comprar uma tinta na Arte Cozinha. A Arte Cozinha fechou. Infelizmente. Peraí, Alda. Como é que fecha um negócio daquele, não é? E de repente a gente encontra lojas que tinham toda uma tradição,
lojas que estavam presentes na vida dessa cidade. Essa é a nova cara do Brasil, mas isso não é só característica piauiense, não. Diz que é o Brasil Cheguei de São inteiro, Paulo, tá. São Paulo só tem o que tem em Teresina, como em quase todos os lugares. Aluga-se, aluga-se, aluga-se. Os prédios de empresas sérias, empresas que com tradição, empresas que melhorava financeiramente, deixava divisa no Estado, como é o caso aqui do Piauí. A arrecadação caiu no Brasil todo. Caiu no Brasil inteiro. É uma coisa séria. Meu irmão, minha irmã, vamos trabalhar para mudar a cara disso. Pedrinho, traga uma cajuína no capricho para Dona Alda, minha irmã, minha amiga, uma pessoa que reza por mim. Não é brincadeira não, né, Alda? Alguém que reza por mim, eu lhe amo, não é brincadeira. Você é um grande mas aí, tá aqui do coração. Um dia a Alda chegou e disse, Nada. você sabia que eu rezo por você? Eu digo, não sabia não, mas eu sinto. Pedrinho, esse aqui é o Pedro. Sem ele não tem programa. Ah, com certeza, é um grande amigo de longa data. Esse é o Pedro, né? Saúde, sucesso, vamos sobreviver. melhor. Vamos sobreviver. Minuto só, já estaremos de volta.